Se você está nos acompanhando nessa série de mensagens, sabe que hoje é a nossa quarta semana, onde nós iremos falar de mais uma das qualidades que nós devemos acrescentar à nossa fé como servos do Senhor, sabendo que esta é a vontade do Pai para que nós possamos perseverar e chegarmos até o final. Se você tem uma Bíblia e puder me acompanhar, se essa é a sua primeira vez nos assistindo, nós estamos lendo em 2 Pedro, capítulo de número 1. Eu aguardo até que você abra a sua Bíblia, pois eu não tenho projetado o texto. Eu vou evitar usar o PowerPoint até eu fazer um download no meu iPad, aí eu vou poder usar, porque isso aqui está sendo tribuloso. Então, eu evitei. Hoje eu quero estar à vontade, não me preocupando com a projeção. Então eu necessito que você acompanhe a leitura na sua Bíblia. Quando eu te der algum texto, por favor, vá até ele, marque ele, e é um prazer ler sempre a palavra de Deus. Encontraram todos 2 Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo número 4, diz assim: dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio delas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Verso 9: todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, mais uma vez, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Abençoe a cada um que nos ouve através deste canal, que está presente nesta igreja. Que o Senhor possa falar conosco nesta manhã, ajudando-nos, ó Deus, a acrescentar esta qualidade tão importante em nossas vidas, neste caminhar num mundo, Senhor, que requer tanto de nós. Ajuda-nos, no nome de Jesus. Amém. Se você está conosco e prestou atenção no anúncio que o pastor Fernando fez antes do especial, você viu que hoje nós vamos falar sobre paciência ou perseverança. Algumas Bíblias falam sobre paciência, mas paciência não é uma boa tradução para nós no português, porque paciência nós tendemos a pensar somente na questão de espera, de calma, ficar aguardando alguma coisa, mas a palavra, como já foi dita pelo pastor Fernando, é hupomone, que significa, a melhor tradução seria a capacidade de esperar sem se desesperar e ao mesmo tempo persistir. Vou repetir: é a capacidade de esperar sem se desesperar, ao mesmo tempo que você persiste. Após ouvir essa definição, quantos podem dizer: eu necessito um pouco de hupomone na minha vida? A gente às vezes esquece que Deus quer fazer de nós algo realmente muito parecido com Jesus. O alvo de Deus é nos fazer semelhantes a Jesus. E Jesus era paciente, amém? Jesus era perseverante nas coisas que ele fazia. Eu pensava em paciência, e só para a gente quebrar o gelo, eu pensava em quantas pessoas impacientes existem no mundo, né? Eu li algumas coisas sobre pessoas impacientes, e é um caso de um rapaz que chega naquelas lojas de vender produtos veterinários e pergunta para o vendedor: tem remédio de rato? Ele fala: tem sim, o senhor vai levar? Ele falou: não, vou trazer os ratos para comer aqui. Ou seja, o cara totalmente ignorante, nervoso, impaciente. Tem gente que é assim, não suporta uma pergunta óbvia, não é? Você já conhece alguém assim, ou você é assim? Talvez você que nos assiste. Se alguém te fizer uma pergunta óbvia, você fica chateado, você fica sem paciência, você já estoura, você
né? Uma vez eu me lembro de alguém que foi escrever um cheque, falou assim: o senhor vai pagar com cheque? Ele falou: não, vou escrever um poema para você aqui. É claro que eu vou pagar com cheque, você está vendo eu escrever? E eu olhei para a pessoa, vi que ela estava totalmente irritada. Então há pessoas assim que precisam de paciência. Semana passada a gente falou sobre domínio próprio, que é realmente uma qualidade, mas hoje o que nós vamos falar é perseverança. Eu tenho para mim que perseverança é a cola que vai ficar segurando todas as demais qualidades que nós temos falado e ainda vamos falar. Eu creio que a palavra hupomone, que mais significa perseverança do que paciência, vou repetir, ela é a cola, é aquilo que vai nos ajudar a manter as outras qualidades em nossa vida, porque se nós não formos perseverantes, nós vamos naufragar na fé. Quantos sabem do que eu estou falando? Eu quero entrar hoje um pouquinho no contexto de 2 Pedro. Pedro, quando escreve essa carta aos seus ouvintes, as pessoas, os cristãos daquela época, Pedro tinha no coração o seguinte pensamento, e a razão, claro, inspirada pelo Espírito Santo, serve para nós nos nossos dias, mas o cristianismo estava sofrendo um ataque terrível naqueles dias. O gnosticismo estava crescendo, e Pedro então, inspirado pelo Espírito Santo, começa a exortar, a clamar, a pedir aos seus leitores que eles fossem pessoas perseverantes na fé, que não abandonassem os ensinamentos dos apóstolos e permanecessem na fé original que outrora foram trazidas através dos apóstolos. Ou seja, Pedro então tem uma mensagem de dizer: irmãos, eu sei que está surgindo essas coisas no mundo, estão falsos profetas que estão se levantando, e eu quero falar com vocês, perseverem na fé, naquela ensinada pelos apóstolos. Quantos leram o 2º capítulo de Atos? Já alguma vez diz que eles perseveravam na partir do pão, na comunhão e nos ensinamentos dos apóstolos. E era isso que Pedro estava falando. Nós temos que perseverar na base, naquilo que foi nos ensinado primeiro sobre o que é o cristianismo, e não nos desviarmos para essas outras coisas. E ao ler o livro de 2 Pedro, você vai ver que ele combate muito essas coisas. Ele entra muito nesse assunto de perseverar na fé genuína do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que Pedro fala, e é isso que é o contexto dessa história. Bem, para nós também existe uma aplicação prática. Nós temos hoje um mundo variado de tanta informação, tantas coisas nos é proposta todos os dias, e nós também muitas vezes somos tentados a desfocarmos aquilo que realmente o Senhor nos ensinou. A gente começa a questionar devido às informações que nós temos, como nós ouvimos na sexta-feira, quem esteve presente, o preletor que nos trouxe a palavra na formatura, ele dizia: hoje, através da tecnologia que temos, nós achamos que estamos fornecendo, o professor falando, ou o pastor, algum tipo de informação, mas na verdade você está fornecendo a informação, e as pessoas que estão hoje com o iPhone, né, o smartphone de uma forma em geral, os iPads, eles estão checando na mesma hora se aquilo que você está falando é verdadeiro. Ou seja, a informação já está disponível para todos. E por causa disso há muita gente distorcendo a verdade, muitas vezes reinterpretando a lei de acordo com aquilo que elas entendem ser correto, e causando assim um dano terrível na casa do Senhor, no meio do reino de Deus. E Deus está nos alertando através dessa palavra hoje. Vamos perseverar na verdadeira fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Há muita coisa a ser ensinada, mas a verdade é que nós sabemos que nós temos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo para nos instruir. E temos instruções dadas por homens de Deus que gastam tempo com a palavra. E nós precisamos estar cientes que Deus é um único Deus, não é um Deus de confusão. Amém, irmãos? Quantos já ouviram falar da paciência de Jó? Já leram sobre a paciência de Jó? As pessoas com frequência falam que precisamos da paciência de Jó, mas elas se esquecem que Jó sofreu por muito tempo, esperou com paciência no Senhor antes de receber a cura, a restauração da sua família e dos seus bens. Tiago capítulo 5, o autor nos adverte a sermos também pacientes diante das circunstâncias da vida, sabendo que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está próxima. Às vezes a gente esquece que essa qualidade, essa característica de sermos pacientes deve estar em nós em todos os momentos. Irmãos, a verdade é que nem sempre nós vamos ter um mundo de mar de rosa, né? Há pessoas que dizem assim: eu sou extremamente paciente, desde que tudo ocorra do jeito que eu quero. Aí fica fácil ser paciente, né? Fica fácil manter a calma, desde que tudo está do jeito que você possa controlar.
Essa semana eu escrevi algo no meu Facebook dizendo que Deus, se nos tivesse dado o entendimento do que iria acontecer amanhã, seríamos senhores de nós mesmos. Então não precisaríamos de confiar no Senhor, e sim em nós mesmos, porque nós já saberíamos. Mas Deus nos tem dito que cabe a cada dia o seu mal, amém? E nós devemos nos preocupar somente com o dia de hoje. E o amanhã, confiar no Senhor, ter certeza que Ele estará conosco. E perseverar na nossa caminhada, na nossa fé em Deus, sabendo que Deus vai estar no meu amanhã, vai estar no seu amanhã. Quantos podem dizer amém por isso? É confiança plena em Deus. Observe, quando você lê o capítulo 5 de Tiago, que o autor faz um paralelo, principalmente na NVI, de perseverança e paciência, porque ele está se referindo à mesma palavra. Ele fala, visto a paciência de Jó, a palavra é hupomone, e mais na frente ele diz, como perseverou e esperou no Senhor. Ou seja, a mesma coisa, há momentos na vida que você vai agir em paciência, sabendo que Deus está no controle, mas ao mesmo tempo você vai perseverar na sua caminhada em Deus, fazendo aquilo que Deus te chamou para você fazer. Paciência ou perseverança, então, é uma característica de um homem que não é desviado dos seus propósitos, em sua lealdade à fé diante das maiores provações e sofrimentos. Pacientemente, firmemente, ele espera. Um homem paciente, no contexto de 2 Pedro, é um homem perseverante na fé. E se existe alguém assim, dá um glória a Deus bem alto. Era glória a Deus. Vocês não estão ouvindo, não era amém? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Salmo 37, porque eu quero trazer alguns contextos diferentes de paciência ou perseverança. Salmo de número 37, o salmista, nós sabemos que o salmo foi escrito por Davi, Salmo 37, se você puder abrir a sua Bíblia. Nós lemos o seguinte no Salmo 37, versículo de número 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Neste contexto, Davi nos adverte os seus leitores a pacientemente esperar em Deus. A esperar em Deus em momentos em que você não tem o controle da sua ação e não tem como fazer nada. Tudo que você pode fazer é esperar e confiar em Deus, perseverar na sua caminhada. No contexto da vida,